Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é um verdadeiro leão quando o assunto é empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdo diariamente nas nossas redes sociais, no Pode Sonhar PDC. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, o Leopoldo Gereissati, que é founder e CEO da All7 Comunicação, agência especializada em estabelecer operações in-house que tem como foco a busca incansável de resultados de negócio. Leopoldo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Prazer te receber. Não, prazer é todo meu, Miguel. Obrigado pela abertura, pela oportunidade de falar com vocês, com a tua audiência jovem também empreendedora. Vamos Se eu nessa. puder ajudar aqui a incentivar a galera a entrar, Vamos nessa. conta comigo. Vai ser legal, Léo. Eu tô animado para o nosso papo, cara. E como você falou, é uma audiência de jovens empreendedores. A gente gosta de começar aqui esse episódio trazendo uma provocação para a turma que está empreendendo, pessoal, sobre o que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês. Porque com a digitalização da economia, especialmente as empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental que você possa e consiga oferecer alternativas de segurança e proteção em seus produtos diante dos seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles têm opções de seguros personalizados e integrados à sua jornada empreendedora, permitindo que você proteja seus clientes e, ao mesmo tempo, rentabilize seus negócios. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, está aí na descrição, para quem está nos ouvindo, kovr.com.br, para vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, pessoal. E, Leopoldo, cara, para a gente dar o pontapé aqui no nosso episódio, eu acho que vale muito a pena você contar um pouco sobre o que a gente estava conversando aqui no off, sobre a sua trajetória até a criação da All7. E o que é a All7 também, explicar para o pessoal como que funciona. Legal. Bom, eu sou formado em administração de empresas e marketing na SPM. Boa. E essa questão acadêmica, acho que ela acabou me levando muito... pragmaticamente, né? Eu me formei em 2007, né? Já tem um tempo. E eu tô agora fazendo 20 anos de carreira, né? Total, entre carreira executiva e empreendedora, né? E então, na SPM, naquela época, acho que hoje a faculdade até se atualizou também mais, também tá com um olhar legal de empreendedorismo, mas na minha época, ela era uma grande produtora de massa crítica, né? Para as áreas de marketing, trade marketing, é muito forte. Né? De toda a indústria no Brasil, né? A gente não tinha tantas big techs ainda presentes no mercado, não era um desejo muito grande dos jovens na época trabalhar, né, portanto, com essas. Então, as grandes indústrias eram as meninas dos olhos, né, de quem estava se formando, querendo estagiar. Então, a gente trabalhava em grandes empresas farmacêuticas, multinacionais, né, bens de consumo, multinacionais, o foco estava por ali. Legal. Então, o meu também não foi diferente, né? Na época, eu comecei estagiando na Editora Abril, Legal. Né, na área de assinaturas. Então, pra galera que nem sei se pegou pela idade, mas a gente tinha revista em casa, essas revistas vinham com um papelzinho no meio que era o PIC, e você conseguia assinar uma nova revista com base naqueles códigos, naquelas promoções que saíam nesse papelzinho. Uma né? clássica, Revista Recreio. Revista Recreio. Você lembra dessa? Pior que não, cara. Essa era uma das clássicas. Desculpa, essa eu não lembro. Mas assim, a gente trabalhava com todas as unidades da Editora Abril, né? Então a gente trabalhava com Veja, Exame, né? A gente trabalhava com Playboy, a gente trabalhava com Placar, né? Todas as principais e as Mundo Estranho, super interessante. Massa, essas também são Então acho que era muito legal, assim, a minha vivência na Editora Abril, ela marca muito a minha carreira, porque, né, trazendo pro lado mais pessoal, eu fui fazer essa entrevista de gel, terno, gravata, tipo, assim, o banker na minha cabeça, né? Sim. E eu cheguei lá, e eu fui como banker porque, sei lá, na época minha mãe falou, filho, a entrevista de emprego você tem que ir arrumado, você tem que ir assim. E eu, com todo respeito, fui, né? E eu cheguei lá, a gestora da Editora Abril, uma empresa de comunicação também na época, olhou pra mim e falou assim, meu, por que você tá assim, cara? Tipo, isso aqui não é um banco. Tipo, e aí que eu me toquei, eu falei, putz, e agora? Acho que, né, já perdi a entrevista que eu acho, né? E aí eu fiz a entrevista com ela pra uma área, aí eu fiz a entrevista com mais um outro cara que era pra área de assinaturas, e no final, por afinidade,
Eu passei Foi em assinaturas, Legal. Depois acho que até outra área quis, né? Léo, a gente queria que você viesse pra cá também, mas eu falei, não, agora a assinatura já me escolheu com mais convicção, né? Fui pra lá. E foi legal porque foi um choque de realidade, né? SPM também na época muito ligado à comunicação, marketing mais criativo. E lá na gestão era marketing de negócios, né? O cara chegou já falando, Léo, você sabe mexer no Excel, né? Tá aqui todos os números da área que eu preciso que você controle. E eu fiquei um pouco chocado, assim, assustado, do tipo, eu vou mexer em Excel, mas não é marketing, né? Então eu tive sorte, eu acho que, cara, desde 2005, 2006, a minha gestão de marketing já foi mais orientada para número, para gestão. Massa. Né? E depois da Editora Abril, eu fiquei um ano lá, tive uma passagem rápida na Disney, um programa de férias. Animal. No Disney College, e lá eu fui pipoqueiro, sorveteiro. Passou por várias funções. Puta, super legal. Trabalhei no Circo do Soleil fazendo pipoca. Tem uma amiga que tá lá agora. Tá fazendo? Sim, tá fazendo agora. E aí, assim, também acho que esse é um divisor de águas, porque uma pessoa que vem de um lugar de fala como o meu, em geral, né, você tem um preconceito de tipo, a pessoa não quer trabalhar, não quer pôr a mão não precisa trabalhar, não quer trabalhar, não quer pôr a mão lá na frente. E no meu caso, acho que é o contrário. A gente, dentro de família empresária, vendo todo mundo ralar desde cedo, o pai saindo cedo e voltando muito tarde, os irmãos seguindo o mesmo caminho, você fala, cara, eu quero mais também fazer parte desse movimento, né, de geração de trabalho. Exato. Então, na Disney eu aprendi muito sobre a ponta, porque, assim, o tático era vender pipoca, lavar a máquina da pipoca, isso é bem operacional, mas tinha um lado de como você cuidava do cliente, né, a gente tinha um negócio lá chamado Magical Moment, né, momento mágico, que então, basicamente, assim, imagina, porra, o pai tá lá, compra um balde de pipoca, na época era $8. Você pegar o dólar de hoje, tá falando de quase R$50, um dinheirão numa pipoca, né? Sim. E aí a criança, às vezes, criança, né? Derrubava aquele balde de pipoca só da nossa mão, já ia pro chão. Pô, e o pai já ficava maluco, né? Tipo, pô, meu dinheiro, né? Sim. E aí nessa hora a Disney orientava a gente a fazer um momento mágico, né? Então a gente chamava a criança, o pai, pegava um balde de pipoca novo, falava, olha só, o Mickey mandou pra você. Que legal. E aí, nossa, era aquela choradeira. A criança ficava emocionada, a gente ficava emocionado. O pai ficava feliz. Todo mundo, né? Muito legal, assim. Que legal. Então, assim, fui pra Disney, depois da Disney voltei ao Brasil. E aí eu descobri que tinha um negócio chamado trainees. E na época, no mundo corporativo, o trainee parecia que tinha uma curva de aceleração mais rápida na carreira. Tinha uma atenção maior da direção nessas pessoas potenciais, mas eram concursos difíceis, né? Sim, concorridos, 7 vagas para 15 mil candidatos, 5 vagas para 20 mil candidatos, era uma coisa bem difícil. Então eu prestei umas 10, das 10 eu passei em 3, Animal. E dessas 3, né, na época era a Sadia, a Whirlpool, né, e uma no Rio de Janeiro, que era a Coca. Boa. E acho que na época eu não podia ir pro Rio de Janeiro morar, uma questão familiar, queria ficar mais perto da minha mãe e da minha irmã, para um momento de família, e a Sadia tinha um programa muito legal de trainees na época, que chamava Job Rotation, e isso é uma dica legal para quem quer empreender, né? Se tiver ainda no mercado esse tipo de oportunidade de vaga de emprego no começo, porque eu tive uma escola muito grande, né? Então eu consegui aprender tudo sobre a cadeia da Sadia, né? Então assim, cara, eu fui no agro, eu fui entender a genética das matrizes, como é que fazia desde a incubação dos ovos para virar o pintinho, como isso crescia, o tempo que isso levava, a relação com o integrado, que é o agricultor. Você vê muita coisa, né? Você vê muita coisa que você não imagina que existe nessa idade que a gente tem, né? Normalmente se formando perto dos 21, 22, 23. Então a gente abre o leque, assim, né? De uma forma absurda. E eu conheci logística, eu conheci indústria, fábrica, né? Gerência de fábrica. Eu conheci mercado externo, quer dizer, dava para morar fora do Brasil como oportunidade se quisesse. Eu conheci, então, a lógica de importação, exportação, porto, né? Sim. Né? Tem um mundo, assim, e linhas de negócio. Na época tinha bovinos, que era mais no centro-oeste. Tinha aves e suínos, que aí já é mais orientado ali oeste de Santa Catarina, região sul. E estavam abrindo o centro-oeste na época, Lucas do Rio Verde. Então, assim, quando você passa por uma experiência executiva, que você mora numa fábrica, depois você é transferido para uma região oeste de Santa Catarina, mora lá, fisicamente, vai operar operação de Natal no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Quer dizer, não é Rio de Janeiro ali que você conhece, né? Da praia, da diversão. Puta, você ganha uma bagagem de vivência. Que legal. E você, assim, por mais que você tenha sido formado numa linha acadêmica, né? Você descobre que o mundo é muito maior, né? Então, sim. E ali depois eu fui fazer minha carreira em marketing, vendas e trade, né? Sempre nessa área mais de negócios comerciais.
Então, nesses quase 6 anos totais de CLT, que eu falo, brinco, mas é sério, né? Como CLT ali, Claro. para mim foi o suficiente. Eu sempre quis empreender. Eu já entrei no mundo executivo para aprender como é que era em outros negócios, né? Para depois tentar fazer o meu. E ali eu tive também, né, oportunidade, né? Quando você trabalha com marcas grandes, como eu trabalhei na Sadia, eu tive acesso às maiores e melhores agências do Brasil, de todos os setores. As digitais, as de eventos, as de comunicação e PR, né? Quando você tá mesmo jovem, quando você tá numa marca dessa, você só sabe o valor disso quando você sai, sabe? Eu tinha acesso a assim, todos os caras mais legais Imagino, cara. de todo o mercado publicitário brasileiro, assim. E Sim. mesmo jovem, a gente falava com os donos também, que era um privilégio, né? Que a gente vai descobrir depois. Que é uma marca gigante, né? Gigante, uma conta os grande, budgets né? eram muito grandes também, né? Então, portanto, era conta foco de qualquer, né, grande grupo de comunicação. Legal. E aí isso me fez entender o seguinte, na época, como eu peguei a carreira muito júnior, né, eu peguei a bucha, que eu falo, né, não peguei a parte glamurosa da comunicação, que eram as grandes campanhas, os filmes, né, eu pegava o osso mesmo, né, então eu tinha que fazer o broadside ali para equipe de vendas, tinha que fazer um material de suporte a vendas, tinha que fazer um flyer correndo, um folder correndo físico ainda, né, para um evento que tinham acabado de fazer, ou fechar e faltou material. O site estava iniciando essa transformação digital da indústria em 2008, 2007, 2008, 2009. Então a gente estava começando a fazer conteúdo para aplicativo, banner. Ninguém entendia ainda muito bem o que era aquilo. Então eu ficava com esse osso, né? Entendi. Tipo assim, tentando entender. E aí, pô, eu acabava que também assinava cheques, né? Muito altos, perto do que a gente no início da carreira ganhava como CLT. Eu falava, pô, eu tô numa carreira executiva aqui que às vezes me remunera num teto fixo, né, e que tem naturalmente uma curva, tem uma estabilidade maravilhosa, mas tem uma curva talvez mais lenta do que o meu apetite. E do outro lado, assim como essa empresa e essa área assina esses cheques, o mercado deve assinar mais cheques parecidos. Então, eu saí com uma clareza de que se eu conseguisse fundar uma empresa que atendesse uma dor específica do mercado, mas que vários mercados tivessem, eu poderia crescer nesse nicho, né? Total. Então foi mais ou menos o caminho inicial da All7. Assim. Animal. Muito legal. Muito bacana a maneira que você colocou, Leopoldo, assim, que, pô, às vezes muita gente chega aqui, a audiência do Podson, pô, não sei se eu já empreendo, se eu vou buscar uma experiência como CLT e tal, e eu acho que essa análise que você fez colocou em palavras de uma maneira brilhante, assim, que talvez o crescimento na carreira como CLT ali não estivesse acompanhando o seu apetite, né? Então, pô, isso é uma análise muito individual para fazer, né? E tem um lance legal, assim, que eu não canso de falar também, que é o seguinte, não tem certo e errado, tá? Às vezes eu olho e falo, pô, perdi 6 anos empreendendo, talvez já tivesse maior, né? Mas eu acho que tem 2 coisas legais pelo qual eu acho que você tem que passar por uma experiência antes de empreender no seu, você passar em algum lugar, né? Como executivo. O perfil executivo, sênior, quer dizer, aquela pessoa que já está no mercado como executivo há 20 anos, 30 anos, na minha opinião, são as pessoas mais inteligentes que você vai conviver com. Legal isso. Maior profundidade de conhecimento num negócio específico. Se você conversar com o diretor de fábrica dessas grandes indústrias que estão há 30 anos lá, o conhecimento técnico, a profundidade, o know-how é absurdo. Então você, como jovem que tá com a cabeça uma esponjinha, né, tudo aberto e ávido para aprender, essas são as melhores pessoas que podem te ensinar sobre as verticais que elas são especializadas em, né? Você vai conversar com um diretor, diretora de marketing também da indústria que tá há 20, 30 anos nessa carreira, cara, a bagagem que eles têm, assim, tipo, o conhecimento que eles têm é absurdo da indústria, né? Sim. De marketing, como fazer marca, como fazer market share, como ganhar tal mercado, né? Teorias de distribuição, sistemas, cursos, vivência. Então, tudo isso, essa indústria, a CLT, ela te dá muito. Né? E o empreendedor, ele acaba muito parecido também com quem vai liderando essa empresa no futuro, nessas grandes empresas. O empreendedor, eu acho que ele é um cara mais esperto do que inteligente, no sentido... E não pejorativo, claro, tá? Mas eu acho que é aquela pessoa que entende humildemente que você não é o melhor em nada, mas então que você tem uma visão, acho que isso é o forte do empreendedor, né? Visão e capacidade de execução. Um virador, né? Tipo, assim, eu me vejo muito mais como esse... Eu falo na All7, eu sou o Severino, faço tudo um pouquinho, né? Por estar lá 11 anos e tal, conheço um pouquinho de cada frente, mas eu já não sou de longe o especialista melhor de qualquer área há bastante tempo, eu acho. Né? Mesmo que a gente só tenha 11 anos. Então, acho que a capacidade de você
puxar as pessoas para uma visão única, de você enxergar um nicho, né, que ninguém mais está vendo. A gente questiona, eu pelo menos quando jovem, questionei muito o tamanho do nicho. Boa. Né? Porque eu falava, bom, eu faço pequenos jobs para grandes empresas, né? Mas, isso é muito pequeno, né? Não tô conseguindo. Sim, até onde vai dar para crescer nisso? Até onde eu cresço com isso, né? E a verdade é que o nicho que você imagina que é pequeno, ele é enorme, cara. A questão é que você não tem marca, você não tem capacidade de vendas, você não tem conhecimento e acesso a mercados, né? E com o tempo, você focado numa coisa só, né? Você consegue descobrindo tudo isso, né? Sim. Então, hoje a gente está numa fase na U7, 11 anos depois, de descobrir esse mesmo nicho fora do Brasil, né? Então, você vê, tipo assim, você fala, pô, o Brasil acabou? Não, cara, ao contrário, a gente é muito bom e forte em bens de consumo, mas tem tantos setores que a U7 ainda não entrou e sabe que existe esse nicho, né? Então, você se manter consistente naquilo, né? E ao mesmo tempo enxergando que outras possibilidades, né, permeiam esse nicho que você tá. Acho que isso é importante também, porque você com o tempo, né, por exemplo, se você pega uma marca, se a gente pensar numa marca de sabão em pó, vai vir uma na sua cabeça. Sim. Uma marca de refrigerante, outra. Uma marca de cerveja, quer dizer, a gente não precisa falar qual é a marca, tem um top of mind aí. Existe. Né? Agora, se você parar pra pensar, essa mesma marca de sabão em pó tem todas as outras linhas de produto, só que você não pensa nisso pra sair de casa, você pensa numa só, né? Então, mal ou bem, cara, a U7, né, qualquer outra empresa, você acaba ocupando um lugar no imaginário da decisora, do decisor, e é por ali que você tem que entrar, e depois você consegue mostrar o que mais você pode fazer, como o teu negócio evoluiu, mas a gente tenta, às vezes, né, tenta ocupar muitos lugares na cabeça de um decisor, porque de fato você acha que você é bom em muita coisa, né? E pode ser, mas na prática você é muito bom em alguma coisa específica que te destacou. E o que se mostra como realidade a gente lembra por uma coisa, Por uma coisa e depois você tem a chance de, lógico, né, com o tempo expandir, fazer mais coisas. Verdade, então, tem razão. E o que seria, para quem ainda não conhece, operar in-house? O que é? Qual é a definição disso? Na U7, né, a gente, de novo, tá? Como a gente tá numa agenda empreendedora aqui, eu acho que o importante é a gente desmistificar as coisas, assim, porque hoje a U7 tá mais institucional, a gente fala de in-houses, né? A gente fala do modelo, eu vou explicar aqui o modelo também. Mas pela trajetória empreendedora, eu acho que é mais legal você entender o foco e o olhar no cliente e até onde isso pode te levar, né? Então, eu fazia pequenos jobs para grandes contas, né? Esse era o meu foco. Começou assim. E em um dos nossos clientes, fazendo pequenos jobs para eles, na época Nestlé Dolce Gusto, estava numa transformação digital. Eles estavam trazendo e-commerce para o Brasil. Legal. E nesse universo de e-commerce, muito pouco se conhecia sobre a gestão. A velocidade que isso precisava, né? Hoje o método ágil é mais conhecido. Hoje a velocidade de criação e resposta é muito maior. Mas na época, cara, você levava 2 semanas para fazer um vídeo animado de 10 segundos. Sim, e você gastava 30 mil reais na época para poder fazer isso acontecer. Você contratava uma agência que contratava uma produtora que contratava um ilustrador que contratava um animador. Tipo assim, quantos CNPJs no meio do caminho? Quantas idas e voltas de briefing, né? Sim. E na época tinha um cara lá que era um diretor da Nestlé que já enxergava esse modelo lá fora e falou, Léo, é o seguinte, cara, não tô conseguindo aqui dentro da minha estrutura atual, né, agências que entendam o que eu tô precisando. E eu falei, o que você tá precisando? Foco no cliente. Né? Ele falou assim, eu tô precisando que um diretor de arte sente aqui do meu lado, que um redator sente aqui do meu lado, do lado da minha equipe, né? Ele deu uma desabafada lá. E eu fiquei com isso na cabeça, eu obviamente não tinha know-how nenhum nisso, mas eu vi uma oportunidade, eu falei, bom, se ninguém tá fazendo e eu tô aqui também tentando crescer, vai aumentar o número de pequenos jobs que eu faço pra esse cara, porque eu vou começar a fazer toda hora pra ele, né? Mas a gente na prática colocou gente da U7 sentada do lado da equipe dele. Dá conta. Né? Depois a gente foi descobrir que isso tinha um nome bonito que chamava in-house, ou seja, você contrata, você faz a gestão de pessoas e aloca essas pessoas fisicamente na época, né, sentada do lado da equipe do seu cliente, né? Que legal. Então a in-house, né, o modelo in-house, ele passa por a agência como uma extensão da área de negócios do cliente e não como um fornecedor, né? Entendi. E aí você ganha cultura, porque, pô, a gente aqui não pode sonhar, né? Uma coisa é a gente tá aqui pontual, mas se a gente ficar aqui 1 mês, 3 meses, 5 meses trabalhando juntos, a gente vira uma extensão complementar, claro, né? Uma
empresa da outra, né? Depois você tem a questão da agilidade, né? Ainda tem muito a questão do passar na mesa, né? Então, o executivo sai de uma reunião importante, já passa na agência, né? E já resolve ali ao vivo. Não é isso aqui, essa cor eu não gostei, troca. Não, vamos criar agora rapidinho, fura essa fila, passa essa peça. E muito ainda é presencial do funcionamento? Então, né? depois da pandemia, né? A pandemia, ela mudou todo o mercado, né? Mas eu acredito muito em ciclos. Tá. Então, o ciclo pré-pandemia, ele era 100% presencial, Sim. né? Depois da pandemia, na pandemia a gente foi para um ciclo 100% remoto, né? E até hoje a gente se mantém híbrido, Tá. né? Ou seja, os contratos da All7 são presenciais, ou seja, é importante que as pessoas saibam que se o cliente quiser, a gente tem que estar lá do lado deles até 4 vezes por semana, né? Do lado deles, no escritório deles. Mas a verdade é que o cliente, em geral, ainda não voltou com muita força, né? Tá. Então, a gente vai... Porque o foco de vocês é ouvir o cliente. Né? Então, Sim, assim, o que adianta eu estar lá e o meu cliente não estar? Aí você não tem o ganho, né? O ganho da eficiência de trabalho em equipe contínuo, do presencial, do inusitado e etc, né? E, ao mesmo tempo, o híbrido, ele tem também muita vantagem, né? A gente fala muito da desvantagem, mas, puxa, a qualidade de vida das pessoas que moram longe do centro urbano, a produtividade, né? Porque se a pessoa dorme melhor, então ela tá mais focada, ela produz mais. Perfeito. Eu acho que assim, né? Tudo tá indo para um equilíbrio de volta. Você pega áreas de negócios. Acho que essas áreas de negócios precisam mais do presencial de novo, porque você tá building trust quando você vai vender serviço, né? A pessoa quer confiar em você, quer conhecer. Faz diferença. E tem uma magia do presencial, cara. Eu não sei explicar o que é, nem pretendo. Mas quando você tá aqui como ser humano, né? A comunicação, ela vai muito além da fala, né? Tem vários gestos, semblante. Às vezes você vai me notar muito mais preocupado, sabe? Eu acabei de tomar uma chuva pra chegar aqui. Você fica nota, mais né? empático a isso, sei lá, entendeu? Então acho que tem muita coisa no presencial que não tá no digital, né? E vice-versa, né? Então o ideal pra mim, se pudesse continuar numa relação híbrida, eu acho que é a melhor que tem. Porém, aberto sempre a se adaptar, né? Porque eu acho que o empreendedor é um camaleão. Tipo assim, se você não se adapta, você morre. Essa frase não é minha, né? Adapt or die. Tipo, de jargão antigo, mas é muito verdadeira. Você pegar o set de início de ano, primeiro ano da All7, a gente era uma agência 360, que fazia um pouco de tudo, né? E depois a gente se hiper especializou num nicho. Depois de fazer evento e saber que a gente não sabia fazer evento. Depois de fazer um monte de coisa na época, a gente falou, putz, isso aí não é pra nós. Depois de tentar atender o pequeno negócio, né? O SMB, né? Que a gente fala, né? Pequeno e médio negócio, a gente descobriu que a gente também não tinha o modelo ideal para atender o pequeno cliente. Então a gente foi se especializando nas enterprises. Isso, né? nas grandes. Léo, você só trabalha com empresa grande? Só. E tudo bem. Tem que saber. Tipo assim, e tudo bem. Pô, mas você não tem nenhuma exceção? Tem alguma exceção. Mas a exceção tem que ter uma finalidade, né? Para buscar depois a empresa grande. Então assim, por que isso, Léo? Porque o impacto da empresa grande, para mim como empreendedor, me move. Né? Como assim na comunicação? Se eu faço hoje uma campanha de chocolate, provavelmente a Páscoa da sua família está impactada pelo que a gente fez. Você não vai saber disso, mas eu vou saber disso. Sim, e meu time vai saber disso. Isso alimenta o time, alimenta todo mundo de saber que o nosso trabalho está chegando na casa dos outros, né? Sim. E se você faz isso numa empresa pequena de chocolates, nada de errado. Só que o impacto, naturalmente, dela vai ser ali na rua, vai ser ali não vai ser no Brasil, né? Não vai ser numa escala mais forte. E a gente tem essa coisa do impacto em escala, de tentar, com toda humildade, tá? Mas tentar fazer grandes trabalhos com poder de alcance, né? Legal. Então, acho que é um pouco Animal. Tem que ver o que te move, né? Muito legal, exato. E essa resposta é individual, né? Exato. E o que eu acho muito interessante da sua trajetória, Leopoldo, é, cara, que você conseguiu, assim, muito fortemente ouvir clientes e atender as necessidades dele. O core do negócio, né, da All7 é, cara, tá do lado do cliente, entender o que ele precisa. Mas eu acho que seria muito valioso você explicar como ouvir o cliente numa situação que ele ainda não sabe o que ele quer. Ele não soube verbalizar exatamente o que ele quer. Estava falando aqui, né, que eu acho que uma crítica acadêmica que eu tenho é o momento que a gente acaba introduzindo filosofia, sociologia, psicologia na carreira, né, acadêmica, né, na jornada acadêmica dos jovens. Eu me lembro, pelo menos eu, cara, com 17 anos eu entrei na faculdade, né, 17 para 18,
Primeiro semestre, o que eu queria, cara? Festa. Ponto. Festa. Uhum. Você não quer aprender sobre filosofia, você não quer aprender sobre psicologia e sociologia, só que mais tarde na vida, né, tanto a vida te traz a necessidade dessas matérias, quanto o trabalho prestador de serviços te traz. Então, muitas vezes o cliente não está conseguindo falar, mas não é porque ele não sabe o que ele quer, porque ele está passando uma barra em casa. Certo. E você tem que ter a sensibilidade de falar, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? E às vezes o cara tá num problema que você também já teve, empático. Então você tá tendo uma dificuldade ali, eventualmente, pra criar teu filho, porque você não tá dormindo. Eu também não dormi, cara. Primeiro ano da vida do meu filho mais velho, segundo ano, foram noites horríveis de sono. Então assim, tá, mas como você lidou com isso? Pô, então você virou um psicólogo do cara, né? Sim. Porque assim, quem falou aqui no job rotation, no job description, que ia ter que ter habilidades, né, sociais Quem disse, e né? terapêuticas, sei lá se é assim que fala, É. pra você tirar um job, né? E também tem a ver com repertório, né? Do outro lado, técnico, bagagem mesmo. Muitas vezes, quando o cliente não sabe externar aquilo, mas você sabe o que ele tá querendo, é você mesmo aterriza, né? Então, não é... Até hoje, tá? A gente pega, às vezes, concorrência, né? O prazo é pra ontem, o cliente tá nervoso, mas, assim, nem brifar ele brifou. Então, às vezes, o papel do fornecedor também é de falar, olha, eu tô entendendo... Educar, né? Eu tô entendendo que você tá... Assim, eu imagino que você queira. Pelo trabalho que a gente faz no mercado, você tá falando de rede social, então eu tô entendendo que você quer usar a rede social a favor do teu negócio, mas vamos fazer umas conversas prévias aqui. Qual que é o seu objetivo do negócio? Né? Sim. Você vai para um lugar de conhecimento, é preciso primeiro que o objetivo seja claro do negócio, para você poder desenhar uma estratégia, para depois você desenhar uma operação tática que entregue essa estratégia. Perfeito. E que tenha indicadores muito claros de sucesso, senão você roda e fica intuitivamente se tá legal ou não, né? Aham. Então, assim, você tirar do cliente o que ele precisa, tá? Acho que são duas habilidades interessantes na prestação de serviço. Uma é você mesmo, pelo teu repertório e sensibilidade, conseguir tirar dele e aterrissar junto com ele ou ela, né, o que eles precisam. E a outra é uma capacidade do debrief, né, que a gente fala, que é o seguinte, é o cliente jogar um problema, o briefing, e você ter uma capacidade de entender como resolver esse problema. O como resolver esse problema, cara, é o que diferencia pra mim entre uma agência e outra, talvez entre um escritório de advocacia e outro, né? Sim. É a sua proposta de valor, né? E essa capacidade de aterrissar um problema, né, colocado e assertivamente, né, direcionar a sua equipe da agência para que vá naquele caminho ou pelo menos naquela direção. E uma vez que isso se prova vencedor, porque tem isso também, né? Você está fazendo um trabalho legal, mas o cliente, você não ganhou dessa vez. Puta, então, o que a gente tem que ajustar e mudar? Sim. Né? Mas quando você começa a ganhar uma atrás da outra, você começa a falar, opa, alguma coisa que a gente está acertando, né? Então, validar umas hipóteses. Então, o time vai também ganhando mais confiança, você também vai ganhando mais confiança, né? E a importância de você não subir no pedestal, né? De você não achar que agora você é o reizinho lá e que você entende tudo e que só seu jeito funciona, né? Total. Então, eu sempre falo na agência, né? Eu uso uma metáfora do rio, né? Eu falo assim, cara, você tem um rio e você tá do lado do rio, né? E qual que é o objetivo? O objetivo é atravessar o rio. Então, se você fala pro seu time, vamos pela ponte, vamos nadando, vamos, sei lá, de qualquer outro jeito, pelo túnel, né? Então, tudo bem, eles estão confiando na sua direção, mas você tá chefiando essa equipe, né? Agora, se você quer liderar essa equipe, você tem que dizer o seguinte, como é que você vai pra lá, amigão? O que você prefere? O que você enxerga? Ah, eu iria nadando. Aí outro cara fala, bom, eu iria pela ponte. Puta, eu pegaria um avião e decolaria, aterrissaria do outro lado. E teu papel é muito mais de, deixa eu ver dessas ideias, como é que eu posso contribuir ou não, e a depender do risco, né? Deixar essas pessoas fazerem, né? Sim. Aí eu acho que tem mais a ver com criação de cultura de autonomia, Que legal. E esse é o jeito de vocês de trabalhar, assim? Eu acho que sim, porque no final, cara, tem muito a ver com o que eu posso gerar de valor, né, pra esse negócio, eu, colaborador da All7, né? Tá. Porque se o cara ficar lá só na resposta passiva, eu acho que ele não dura muito tempo na cultura, né? Entendi. Então acho que tem um pouco disso, né? Não é tão bonitinho quanto isso, né? O dia a dia é muito mais difícil. Mas claro. Às vezes você tá com medo,
como líder e fala, gente, dessa vez vamos por aqui, Sim. tipo, com menos espaço, às vezes tem mais espaço, né? Depende muito do clima, do momento e contexto, né? Legal isso. Entender, no fim do dia, entender, sempre se volta para isso, né? De entender as necessidades do cliente e ter essa sensibilidade, que é o fator, assim, que eu acho que muitas pessoas acabam deixando passar. Essa sensibilidade de fazer uma leitura mais... eu gostei do termo que você usou, terapêutica da coisa, assim, de... assim... ter a sensibilidade, usar o verbo sentir mesmo ali do que está acontecendo. Você treinou isso, Leopoldo, assim, na sua trajetória intencionalmente? Você estudou, buscou recursos para entender mais isso, ou foi a experiência que te trouxe? Eu acho que assim, não só para mim, tá? Eu acho que para todos nós, assim, a vida, né? Quando você começa a trabalhar, normalmente você já tá ali nos seus 16, 17, 18 anos para mais, né? Sim. A vida, até essa etapa, ela já te ensinou muita coisa. Se você tem pais nervosos em casa, então você aprendeu a gerenciar conflito. Né? Se você tem alguém com uma necessidade especial também perto, que você tem que cuidar, você já aprendeu o senso de responsabilidade para aquele que tem um teto e um limite, né? Diferente do seu. Se você foi a primeira turma a se formar, né? Que foi o caso que a gente estava conversando aqui, né? Eu fui a primeira turma a me formar no meu colégio. Né? Você foi aí a primeira turma na faculdade, quando a gente estava pensando, perfeito. Né? Então você tem um papel de liderança pelo exemplo de eu não posso falhar, se eu falhar, né? Puxa, vai ser ruim para a instituição, vai ser ruim para o mais novinho que está me vendo, né? Então acho que tudo isso, de alguma forma, gera o seu repertório, né, socioemocional. Por isso que eu acho que as escolas hoje também, mais primeira infância, estão dando tanta ênfase, né? Às vezes não tão conteudista, como foi a minha geração, né, mas mais também nesse foco da criança, da preparação né, emocional de uma criança para ela poder, né, tentar no futuro ser um ser humaninho mais preparado para um monte de incerteza, porque ninguém sabe como que o mercado vai ser daqui 20 anos, o tanto de inteligência artificial, o tanto de tecnologia, ninguém sabe. Perfeito. Tipo, a gente acha que vai ser uma coisa, mas isso tudo muda em 2 anos, né? Muda. Então, enfim, só para dar uma volta, assim, eu acho que então tem um lado que acho que é respeitar a sua própria bagagem, né? Isso. Nietzsche tem uma frase, filósofo também, que ele fala assim, o signo da maturidade é você poder rir de si mesmo. O signo no sinal, né? Quer dizer, o sinal de que você tá maduro é quando você para de enfiar embaixo do tapete sua sujeirinha e começa a ficar à vontade com ela e dizer, olha, eu sou assim, a minha história é essa. Sabe, o meu cabelo, ele é assim, a minha cor da pele é essa. Sim. Os meus dentes são assim, né? Tô falando muito de questão estética que às vezes você fica mais ou menos preocupado quando você é mais jovem, mais adolescente, mais inseguro. Mas até como empreendedor, sabe? Você poder falar, olha, eu sou uma empresa que está começando agora, eu sou uma Eugência, que eu brincava, né? Tipo, era Eugência. Tipo assim, mas Léo, você vai fazer isso, isso, isso. Eu vou falar, vou, mas você concorda que também nesse orçamento que você tem, é isso que você tá procurando? Tipo assim, então você tem eu aqui pra te ajudar e você tem outras opções que você pode avaliar, mas você não vai achar a Big Agency nesse momento. Então, eu acho que tudo tem que ser calibrado, né? O quanto você sabe tocar um violão e o custo dessa viola, né? Sim. Se você compra um violão de 50 mil reais e não sabe fazer nada, você não vai tirar nada daquele violão, né? Exato. E você põe lá um Santana, sei lá, um guitarrista incrível pra tocar uma violinha de entrada, o cara vai falar, pô, não tá saindo o meu som, né? Então, você manter esse equilíbrio de novo entre o que você pode pegar, o que faz sentido você pegar, mesmo como empreendedor que a gente tem que ousar, né? Você dá um próximo passo que seja sustentável, quer dizer, às vezes com o empreendedorismo você pega uma conta maior do que você poderia, né? Sim. Mas se ela for muito maior do que você poderia, tem alguma coisa errada. Isso vai dar errado rápido, né? Então é importante você dar um passo de cada vez, saber, né, reagir, saber... Ter essa prudência, essa prudência, e voltando na questão, né, da bagagem e do treinamento, então isso tudo que eu falei é empírico, né? Ou seja, é pela experiência. Agora, quando a gente passa por um momento de pandemia, por exemplo, e aí a All7 cresce 3 vezes em um ano. Legal. A gente, né, explodiu de crescer aquele ano por causa da transformação digital e tal. De repente você tem que formar liderança muito rápido, e você não está acostumado a isso. E as pessoas também não estão preparadas para liderar, mas foram obrigadas a liderar dentro de um contexto, né? E aí o que você faz? Aí você vai buscar ajuda profissional mesmo, consultores, treinamento de liderança. Certo. Isso. Pessoas que têm skills
hard skills e soft skills, né? Que a gente tá falando dos soft skills, né? Quer dizer, as habilidades interpessoais, comportamentais. Como é que você delega um trabalho para outra pessoa? Tem um método para isso. Sim. Como é que você Tem literatura. gerencia o conflito, né? Como é que você contrata alguém? Como é que você desenvolve alguém? Como que você conduz um one-on-one com alguém? Né? Um momento que você tá só vocês dois, numa sala, líder liderado trocando, né? Se desenvolvendo. Como é que você conduz esse momento para que não seja um momento vazio? Tudo isso é literatura, né? Corporativa. Tem muita referência legal. E eu acho que, de novo, cara, a curiosidade, né? Empreendedor tem que ser curioso. Não tem jeito. Então, por exemplo, a minha curiosidade e o meu inconformismo na época da pandemia de não deixar a empresa crescer de forma linear, quer dizer, quanto mais cresce, mais diretor eu ponho, mais gerente eu ponho, quer dizer, eu vou engordando aquela estrutura, né? Um escritório maior eu preciso, né? Então eu queria fugir desse modelo, mas não tinha uma resposta óbvia na mesa. Então a minha curiosidade foi me jogando para conversa, para literatura, e eu fui descobrir, né, o modelo Thiel, que existe hoje, que é um modelo de gestão mais horizontal, mais descentralizado, moderno, na minha opinião, né, e complexo, né? Então eu gosto de problema complexo. Então eu falei, putz, aqui tem um negócio interessante. Então é a curiosidade, né? O que você pode fazer de diferente e que, de volta, nessa história inteira, conecta com o tal do propósito, né? Que, no fundo, o propósito é o que faz você sair da sua cama todo dia. E por mais que você não esteja feliz todo dia, o que te faz levantar e ir pra lá e falar, eu tô no caminho certo. Hoje eu não tô num dia bom, dormi pouco, ou aconteceu tal coisa, mas eu vou trabalhar porque eu acredito nessa direção, acredito nesse impacto social, acredito nesse impacto no negócio que eu vou gerar, né? Perfeito. Esse crescimento. Então, animal. Tem que tentar Muito sempre bacana. olhar um pouco para tudo isso. Muito bacana, muito legal mesmo, assim. Eu acho que são coisas que vêm com a maturidade, com a experiência também e com muita intencionalidade. Querer isso, né? Intencionalmente. Querer ser melhor e querer ser o melhor para a equipe também, né? De buscar mais recursos, informações, conteúdos para proporcionar isso. E outra coisa que ficou muito evidente na sua carreira, Léo, é o contato com grandes empresas. O que você acha que o pequeno empreendedor, as pequenas e médias empresas podem aprender com os grandes para crescerem, para no modelo de gestão, algo que você já viu, que você falou, pô, isso aqui os grandes talvez não implementam, mas poderiam tentar aplicar mais isso no dia a dia. Legal. Eu acho que assim, na verdade, assim, uma resposta pode ser muito ampla, né? Mas eu acho que você falou de intencionalidade, né? Você falou de intencionalidade. Eu acho que assim, o pequeno empresário, ele tem que ter uma clareza e uma intencionalidade de crescer. Boa. É verdade que existe uma exceção ou outra que o cara fala assim, eu cresci, nossa, foi tudo muito rápido, eu nem percebi. Mas eu acho que é exceção. Sim. Aquele que cresce e transforma o pequeno negócio num negócio médio e depois transforma um negócio médio num negócio grande, cara, é uma jornada de anos de dedicação. Eu tô há 11 anos na All7, né? A gente hoje é uma empresa média, de médio porte, e eu sonho em transformar a All7 numa agência, né, de grande porte. Claro. Mas esse sonho eu já tinha quando eu era um pequeno empresário, né? Sim, sempre Então, carregou. se você não tiver esse norte do tipo, olha, o que eu tenho que fazer, né, para que essa empresa dê o seu próximo passo, isso passa por sair você é o cara que cobra o escanteio e cabeceia, e começar a entender qual que é a sua função dentro dessa equipe. Se você não começa a entender que você tem que contratar, porque o começo é difícil, né, do pequeno empresário, porque você fala assim, eu tenho uma receita pontual. Uhum. Tipo, eu tenho aquele cliente, ou eu tenho aquela receita de produto, né? Só que se você não entende que você tem que passar aquela receita para um funcionário novo, para você poder gerar uma nova, né? E, portanto, em vez de um cliente, você passar a ter 2, não sei se simplificando a conversa, você vai ser sempre o cara um cliente, né? Ou seja, você vai ser uma boutique. Esse é o modelo também, tá? Você pode ter... Né? Claro. Em resumo, você tem margem alta porque você não tem Sim. custo, né? Então, você é um advogado especialista, né? Você me dá aqui a causa, eu trato ela sozinho com minha rede de influência. Então, basicamente, eu vou pagar o imposto, o resto é meu. Margem de 80% para cima, né? Se você abre uma empresa, um escritório de direito, aí eu imagino que a tua margem ela vai ser diluída, porque
Aí você vai pagar toda a estrutura, né? Sim. Todas as despesas, todas as equipes, né? Os impostos, obviamente, né? Até chegar numa margem mais do 0 a 30, do 0 a 20, depende do modelo, né? Perfeito. Então, de novo, tudo são escolhas, né? Então, o pequeno empresário, eu acho que em geral, eu pelo menos na minha jornada de pequeno empresário, era um momento de descoberta. É você tentar, porque você erra pequeno, né? Por mais que você comete um erro, ele é pequeno, né? Quando você tem uma pequena empresa, uma pequena conta, Sim, uma pequena... tem pouco impacto, né? Exato. Assim, Então, você faz, né, um erro que não necessariamente quebra teu negócio, né? As consequências não são tão grandes. Então você se permite errar muito mais, eu acho, tá? Como uma pequena empresa, eu acho que minha sugestão pro pequeno empresário é acelera, tipo assim, né? Erra mais mesmo, né? Se permita errar mais e pensa se você quer crescer. Porque tem um bônus, mas tem um ônus de crescer, né? A empresa média, né? Ela vive dramas completamente diferentes já. Você tem um custo fixo já, você acorda e dorme já devendo uma grana. Essa grana já tem 9 dígitos, né? Então, assim, dependendo do tamanho da operação, né? Tem ali, né? Então, assim, depende do tamanho da operação. Essa empresa grande, ela dorme e acorda com milhões de custo fixo, né? Para girar, né? Então, você, quando é pequeno, você tem uma liberdade talvez maior de pegar um cliente que você queira mais, né, que você deseje trabalhar. Quando você está numa operação um pouco maior, você tem que ser mais tolerante. Às vezes você tem que pegar uma conta que não necessariamente é algo que você deseja, mas vai te ajudar ali numa estratégia de caixa ou de exploração de novos mercados. E é o tipo de coisa que a maturidade vai trazendo, né, Leopoldo? Porque, cara, às vezes o pequeno fala, quero crescer porque tem que crescer, né? Mas deixa de visualizar essas outras, os trade-offs do crescimento. E eu acho que de verdade, viu, cara, assim, eu tenho esse background de família no interior, família em São Paulo, negócios grandes, negócios pequenos. Eu consigo ver com muita clareza o trade-off, sabe? Tipo, você... E tudo passa pelo seu próprio desejo de novo de vida, né? Eu acho que o jovem hoje ele tem mais informação, então ele é mais consciente desde mais cedo. Tá. Nossos pais, avós, eles trabalhavam enlouquecidamente, sei lá, 18 horas das 24 por dia, 12, 13, 14, né? E assim, eu não posso dizer que foi diferente o início da minha trajetória empreendedora, eu trabalhava tranquilamente mais de 12 horas por dia. 12, 14, 16 horas, não era saudável, tá? Sim. Tinha 68 quilos, hoje eu tenho 82, tipo assim. Era outra história, assim, você fica meio que, né, você vai no teu limite, cara, limite mental, limite da saúde pra poder tirar, né, a empresa do zero. Eu passei por isso também, não falo isso com muito orgulho, mas é um fato, assim. Trabalhar muito duro pra poder, né, tirar do chão. Mas depois que eu falo sobre escolhas, se você tem uma carteira de clientes que você entende que tua vida equilibrou, quer dizer, financeiramente ela tá te dando um dinheiro que já acomoda suas necessidades materiais, perfeito, né, suas necessidades pessoais, enfim, o crescer pode virar uma dor só. Você pode perder toda essa qualidade de vida, né? Tem um livro do Ray Dalio também que ele fala, né? É um dos maiores investidores, acho, do mundo, né? Acho que ele tem um hedge fund lá que é enorme. Ele fala, se eu pudesse voltar na minha vida bilionária, né? Um cara que chegou lá muito longe, ele fala, eu pararia de crescer no momento no meio da curva, porque ele fala, essa é a melhor relação que eu zerei todos os meus sonhos materiais e tinha tempo. Sim. Né? Depois ele fica tão relevante a ponto de um presidente de um país chamar para assim, o presidente da China chamava ele para uma reunião e o presidente dos Estados Unidos para outra. Daí ele fala, pô, já não é mais algo sobre mim, sabe? É sobre duas nações. E aí ele fala, pô, cara, mas nisso foi embora meu contato com a minha família, meu tempo em casa, minha vida, né? Um cara mais velho, perto dos 80 anos, já olha para isso com outro critério, né? Eu tô no meio, né? Tô com 38. Então, assim, também já não olho mais com um olhar de 18, mas também não tenho nem pretensão de, né, da sabedoria que esse pessoal tem acumulado lá pra frente. Mas eu acho que você tem que saber, no final, que tudo que você faz é uma escolha, né? Cada coisa que você compra é um voto. A gente acha que vota a cada 4 anos. Mas, na verdade, se você vai no supermercado e compra um produto, você tá votando ali. A forma como aquela indústria traz aquele produto até você. Se essa indústria tá fazendo uma jornada do bem, se essa é uma indústria séria, ou se você tá sendo tão oportunista quanto eles porque você tá pagando baratíssimo e você não tá nem aí do que tem pra trás. Se tem ou não tem trabalho escravo lá. Se tem ou não tem, né, um cuidado com o meio ambiente lá. E eu acho que a geração mais jovem é muito mais consciente nesse lugar. Então, empreendedores mais jovens, eu acho que já tá meio que no mindset deles e delas de só existe um caminho, vamos fazer direito, né? Até pela exposição, né? Hoje em dia, se você fizer um negocinho errado... Sim.
Né, tem uma frase, acho que é do Buffett, e é verdade, né? Você constrói em 20 anos, 30 anos a tua reputação e basta uma escorregada que já era, né? Exato. Então, assim, complicado. Muito bom, meu ponto. Gostei demais aqui, cara, das dicas, assim, eu aprendi muito. Acho fascinante quando, assim, combina, igual você transmitiu, e eu sinto isso aqui na conversa, uma ambição e, ao mesmo tempo, humildade, assim. Então, gostei muito do papo, de verdade, Leopoldo. Queria te agradecer imensamente por ter topado aqui e compartilhado tanto aqui conosco, cara. Imagina, é um prazer. Obrigado pela abertura, espero que tenha inspirado, né? Sem dúvida. Você também, cara. Miguel, vocês também da audiência. Show de bola. Parabéns pela trajetória. A gente vai deixar todos os links também nas redes sociais aí, da All7 também, aí na descrição para vocês conhecerem, turma. Fechou? Boa. Isso aí, tem lá LinkedIn, Leopoldo Gereissati, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Legal. Valeu. Muito obrigado, turma, para todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e, mais importante, comentarem o que vocês acharam aqui. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.